Boa noite a todos. Retornamos então para mais uma quarta-feira dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos e estamos no subtítulo Escolha das Provas. Hoje já estamos indo para a nossa aula 77. O tempo passou muito rápido, né? Bom, ontem, para quem estava aqui no nosso estudo, eu comentei que um dos nossos companheiros, o Anderson, havia deixado uma pergunta nos comentários, que eu iniciaria, então, respondendo essa pergunta. Então, vamos lá a essa pergunta. Diz o Anderson, antigamente, no começo da civilização, as encarnações eram em sequência devido à falta de orientação espiritual da própria humanidade? Bom, eu entendi, Anderson, que você quis dizer em sequência, como se você, após a morte do corpo físico, logo reencarnasse novamente por conta da imaturidade da humanidade. Você me corrija se eu tiver entendido de forma errada a tua questão. E a resposta, então, a ela é não. Independente da maior consciência do espírito, ou da maior maturidade do espírito, ou que ele detenha maiores conhecimentos sobre a espiritualidade, sobre as leis que regem a vida do espírito, em todos os planos da vida. Então, independente disto, dele saber mais ou dele saber menos, o espírito vai experienciar um tempo relativamente equiparado, tanto no plano físico, quanto no plano dos desencarnados. É claro que eu falo sempre de forma relativa, porque nós chegamos a comentar já algumas situações que, quando possível, a espiritualidade tenta antecipar, buscando reencarnação o mais rápido possível, devido principalmente a lesões no corpo perispiritual, ocasionadas, muitas vezes, pela prática do suicídio. Mas não é uma regra geral. Eu não posso afirmar para vocês, porque os espíritos não podem afirmar, que, por exemplo, no caso dos espíritos suicidas, eles vão passar só X anos na erraticidade, e não X mais 10. Tá? Cada caso é analisado detidamente, é como muito mais, digamos assim, muito mais elaborado do que a análise que nós, homens encarnados, fazemos no processo penal, por exemplo. Então, um processo penal, o juiz ele precisa analisar, quando a fixação da pena, as atenuantes e as agravantes, mesmo quando se trata de um júri, ou seja, crimes de maior penalidade, quando o júri determina que o réu é culpado, cabe ao juiz a fixação da pena, justamente porque o juiz vai analisar as agravantes e as atenuantes. Então, se nós, encarnados, ainda muito limitados no campo da nossa aplicação da justiça, tanto em relação à legislação, quanto em relação também ao cumprimento das penas. Isso é uma opinião pessoal minha, nós somos muito limitados. Falta muito mais humanidade, falta muito mais análise, falta muito mais estrutura para que efetivamente, após a aplicação da penalidade, o criminoso seja recuperado. Quer dizer, as nossas prisões não recuperam ninguém. Via de regra, elas pioram, né? Mas isso é uma opinião pessoal minha. Não vamos fugir ao tema da aula de hoje. Então, se no plano material nós fazemos essa análise, também no plano espiritual, com muito maior dedicação e análise, os benfeitores espirituais olham para cada um dos espíritos, verificando as possibilidades melhores. Volto a dizer, para que haja êxito, para que ele efetivamente melhore, para que ele recupere-se, recuperando-se, no caso dos suicidas também, o corpo perispiritual. Então, Anderson, independente da maturidade espiritual ou da consciência da realidade, o espírito vai permanecer, via de regra, em geral, um tempo na erraticidade muito similar ao que ele passa no plano físico. Vamos dizer assim, já que a gente precisa generalizar, uma média de 70 a 80 anos. Quanto mais evoluído o espírito, menos débitos ele tem, então menor necessidade
de experiências no plano físico, maior tempo ele pode passar na erraticidade, dando às vezes períodos de 200, 300, 500 anos, e até mais, entre uma reencarnação e outra. Quanto mais inferior o espírito, mais se observa essa generalização que eu falei para você, de se permanecer, então, na reticidade de 50, 70, 80 anos, porque o espírito ainda apresenta a necessidade do aprendizado no plano da matéria. Aí você vai me perguntar, mas por que então, já que quanto mais inferior o espírito, mais débitos ele tem, mais vezes ele deveria retornar ao plano físico, por que não se reduz esse prazo? Veja só, tudo tem que acontecer de uma forma lógica e não tão somente justa. Façamos uma análise detalhada. Vamos voltar lá a alguns séculos atrás. Certamente nós não teríamos 7 bilhões de almas encarnadas. Nós tínhamos bem menos. Então, como é que você vai acelerar o processo das reencarnações se as matrizes, vamos dizer assim, se as mães encarnadas não são suficientes para comportar esse número de espíritos necessitados de reencarnar? E mesmo hoje, em que nós já, com certeza, ultrapassamos a taxa de 7 bilhões de almas encarnadas, veja só que em grande parte dos países a taxa de natalidade tem caído. Então é muito difícil você conciliar a necessidade dos espíritos de retorno à vida física àquilo que efetivamente acontece, que são as oportunidades reencarnatórias. Não raro, esse é um dos motivos que a gente costuma brincar, que você não pediu para reencarnar, você suplicou. Porque é a oportunidade bendita, mas difícil de ser conseguida. Nos moldes necessários para que você tenha êxito. Então, veja só, nós estamos falando basicamente para a média de espíritos. Nós nos consideramos nesta média. Nós não somos mais espíritos muito inferiores, absolutamente ignorantes da realidade da vida, mas também não somos espíritos superiores. Nós ainda temos necessidade de reencarnar e temos provas e expiações a atravessar. Mas nesse caso dos espíritos medianos, nós podemos entender que nós já temos algum merecimento, um merecimento relativo, em relação a programações reencarnatórias. E essas programações reencarnatórias, com o cuidado que elas devem observar para que nós tenhamos êxito nas nossas experiências no plano material, ela precisa de tempo e ela precisa, vamos dizer assim, do auxílio de outros espíritos que não nós próprios, os benfeitores. Que outros espíritos são esses? Os nossos familiares. Aqueles, principalmente, que vão nos receber como mães e pais. Então, penso eu que o plano espiritual, os benfeitores, têm que ter um tempo relativamente não curto para que haja uma atenção para cada um de nós. Aí o Anderson pode falar assim, mas e quando você falou, Cristiane, que também os planos inferiores trabalham com reencarnações de espíritos inferiores? É claro que estas reencarnações, providenciadas por planos superiores, planos inferiores, elas não têm o mesmo cuidado dos planos um pouquinho melhores, digamos assim. Mesmo porque não há uma programação em benefício do espírito. Via de regra, essas reencarnações tratam basicamente de encaminhar ao plano da matéria espíritos inferiores, muitas vezes com tarefas no campo de desajustes, nos campos criminosos, de violência, de dominação de populações através de ditaduras, enfim. Então, nós não vamos ter esse cuidado com o espírito. Será que, então, estes planos inferiores podem observar prazos mais curtos reencarnatórios? Desde que eles tenham as matrizes disponíveis, nós até poderíamos pensar que sim. Mas veja só, eu quero que vocês entendam, o Anderson e todos que estamos estudando junto,
que há uma complexidade na análise das regras relativas aos espíritos em geral. Porque nós não somos máquinas, nós não somos marionetes. As leis espirituais agem para todos nós. Então, todos deveremos observar uma série de fatores. Os benfeitores observam esses fatores. Mas não pensem que os planos inferiores podem ultrapassá-los todos. Há também limites para os desregramentos, para os desmandos das entidades inferiores. Então, é muito difícil para mim fazer uma afirmativa que se aplique a todo mundo. Então, eu quero que o Anderson entenda que, via de regra, quer dizer, em geral, nós temos um tempo similar ao que gastamos no plano material na espiritualidade. Mas isso pode ser modificado caso a caso, tanto por benfeitores quanto por entidades inferiores. Vai depender da análise de uma série de, digamos assim, combinações de fatores variados. Espero que eu não tenha confundido mais ainda a cabeça de vocês. Dependendo do que eu penso, às vezes eu tenho dificuldade para explicar o que eu estou pensando. Mas vamos lá, se ainda surgirem dúvidas, postem as perguntas que a gente vai escarafunchando aqui e vamos achando um entendimento. Bom, então dando continuidade às nossas questões do Livro dos Espíritos, naquele comentário que eu falei para vocês, até sugeri que vocês o lessem, comentário de Kardec após a questão 266, nós vamos ver lá. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Então, ainda em relação à pergunta do Anderson, mesmo quando os espíritos têm pouca consciência acerca das leis espirituais, acerca dessas, vamos dizer assim, dos planos que existem, né, espirituais e o material, ele continua vivendo do lado de lá. Então, ele está aprendendo também. Né? Por isso que não há esse movimento reencarnatório seguido. Mesmo quando se pensava, algumas décadas atrás, que os animais, isso acontecia, e André Luiz chega a fazer menção em uma de suas obras a isso, que principalmente os animais domésticos reencarnariam quase que imediatamente após a morte. A gente já sabe de comunicações posteriores, de livros posteriores, que não é bem assim. Pode haver reencarnação mais rápida do animal, como esse animal pode permanecer um tempo relativamente curto na espiritualidade. Se não fosse assim, o próprio André Luiz teria de desdizer-se, porque em várias de suas obras ele cita a presença de animais na colônia Nosso Lar e de animais que servem de auxílio às equipes socorristas quando estas se dirigem ao umbral. Ou seja, nós vamos ter animais permanecendo um tempo curto na espiritualidade. E vamos ter animais reencarnando quase que em seguida a perda do seu corpo físico. Volto a dizer, não é matemático. Há benfeitores espirituais, equipes de espíritos responsáveis pela orientação e pelo avanço de espécies animais. Vamos lá, para o próximo trecho que eu separei do comentário de Kardec. O desejo que o espírito encarnado alimenta pode influir na escolha que venha fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Nós vimos ontem, inclusive, que há espíritos que podem escolher uma vida fácil, uma vida de gozos no plano físico. Né? Em geral, estes espíritos são espíritos mais inferiores, cujas reencarnações muitas vezes são programadas por espíritos com baixa moral. É por isso que eles permitem. Né? Por quê? Porque não interessa para eles o avanço do espírito. Então, quanto mais o espírito se atrasar no caminho evolutivo, melhor. Porque eles querem a desordem mesmo e o avanço do poder das sombras. Então, quando o espírito efetivamente deseja avançar, ele pode influir nas suas provas futuras. Quer dizer, nas provas que ele vai enfrentar
futuras experiências reencarnatórias. Desde que, além da vontade, ele também execute as tarefas que, digamos assim, são necessárias para que ele possa, então, ser merecedor de executar aquele desejo que ele já está trabalhando dentro dele. Então, vamos lá, mais um comentário de Kardec. Não, aqui, na verdade, nós já estamos... Só o primeiro que foi o comentário, agora nós já estamos na questão 267. Então, nós encerramos aqui os comentários sobre o texto de Kardec e vamos lá na questão 267, que eu acabei comentando sem ler a questão, vocês me perdoem. Kardec pergunta: pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Quer dizer, posso eu, agora encarnada, já escolher as provas que eu vou enfrentar numa outra experiência? E aí a resposta completa, porque aí tem só um trecho dela. O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria, que lhe serve de habitação. Então, quer dizer, nós, espíritos encarnados, via de regra, temos uma visão mais restrita que quando libertos da matéria. Mas, mesmo assim, o nosso desejo em relação às próximas experiências pode servir como um alimento, como se fosse um projeto de intenções. E isso pode permanecer conosco após o nosso desencarne, mesmo quando, como espíritos desencarnados, tendo uma visão mais ampla daquilo que queremos atingir. Nessa mesma questão 267, na linha A, Kardec pergunta: não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Desculpa, vou ler de novo. Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e riquezas. Será? Respondem eles, indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Então, via de regra, vamos dizer assim, o encarnado, quando ele quer fruir de futuras posições de riqueza ou de comando, em geral, ele visa essa questão material mesmo, né? Ele quer sentir o prazer. Mas o espírito desencarnado, que tem esta visão mais ampla, principalmente do objetivo que ele quer atingir, de evolução, quando ele opta pela prova da riqueza, da grandeza, é visando a superação, é visando, digamos assim, superar as suas sombras na administração do poder e da riqueza. Por isso que antes, numa questão que nós já vimos anteriormente, os espíritos falam que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Por quê? Porque a riqueza abre um leque muito grande de facilidades para que o espírito se perca. Facilidades no campo da sensualidade, do egoísmo, da prepotência, da arrogância, enfim. É mais fácil para o espírito cair quando tem poder do que cair quando ele se encontra numa posição, via de regra, mais simples. Na questão 268, Kardec vai perguntar: até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Ou seja, até que nós possamos atingir a perfeição relativa, nós vamos ter que enfrentar prova atrás de prova, expiação atrás de expiação, é o que Kardec está perguntando. Respondem eles: sim, mas que não são como entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau,
O espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoar. O sofrimento, vamos dizer assim, ele está muito ligado à inferioridade do espírito. Vejam só que quando a gente analisa a vida, por exemplo, de uma irmã Dulce, de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Chico Xavier, salvo raras exceções, penso eu, mas todos nós reconhecemos a dificuldade das escolhas que eles fizeram, a dificuldade de viver o que eles viveram. Para nós, dificílimo. Tanto é que nós não realizamos aquilo que eles realizaram. Para eles foi fácil? Não necessariamente. Mas foi muito mais fácil do que seria para nós. Por isso que eles realizaram. Basicamente é o seguinte: enquanto nós estivermos humildes, altruístas, tolerantes, respeitosos, nós vamos gastar determinada cota de desejo, de vontade, de pensamento, pensando em realizar o melhor. E vamos gastar necessariamente um pouco, digamos assim, do nosso sofrimento, enquanto estamos. Depois que conquistarmos de forma definitiva o altruísmo, a paciência, a tolerância, ou seja, nada mais nos tira a paciência conquistada, o altruísmo conquistado, a bondade, a capacidade de amar, de perdoar, nós vamos continuar a executar deveres, mas não vai ser tão penoso aos nossos espíritos, porque já vai ser uma conquista alicerçada dentro do nosso ser. Sabe a parábola que Jesus conta da construção da casa na areia ou na rocha? Enquanto nós estamos nestas faixas evolutivas medianas para inferiores, nós estamos em busca destas conquistas, porque nós ainda não as temos. É por isso que tem dia que a gente tem paciência e tem dia que a gente não tem. Tem época que a gente é capaz de atos de altruísmo, de bondade e de perdão, ou então em relação a determinadas pessoas. Em outras épocas, em relação a outras pessoas, nós não somos capazes de perdoar, de sermos bondosos e de amarmos incondicionalmente. Então isso indica que ainda temos limitações, que estamos experienciando. Ainda temos a nossa casa construída sobre areia. Por isso que tem hora que nós perdemos a paciência, a tolerância, o respeito. Por isso tem hora que nós não conseguimos perdoar. Por isso nós temos ainda limitações no amar indistintamente, porque nós estamos experienciando, estamos construindo a base do nosso espírito imortal. Mas, já quando o espírito atinge determinado grau evolutivo, basicamente, muitas destas virtudes, destas características, ele já conquistou. Estas virtudes é a construção da casa na rocha. E aí, tanto experienciando num lugar como no outro, no meio como no outro, no plano físico como no plano espiritual, ele vai ser. Porque ele é bondoso, amoroso, paciente, respeitoso, tolerante. E vai ser quase impossível tirar isso dele. É a casa construída na rocha. Bom, vamos continuar. Na questão 269, Kardec pergunta: pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Vocês lembram que quando nós começamos a falar de provas, eu falei que Kardec faz uma análise, vamos dizer assim, geral. Porque, via de regra, nós ainda não temos
o mérito, digamos assim, de escolher todas as provas pelas quais atravessaremos por nós mesmos. Sempre há a participação dos benfeitores. Mas nessa situação, Kardec quer saber se nós podemos nos enganar, quer dizer, se nós escolhemos uma prova achando que vai ser eficaz para o nosso aprendizado e ela não vai ser. Vamos ver o que os espíritos respondem sobre isso. Dizem eles: pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Eu não sei se vocês já leram o romance Renúncia, psicografado pelo Chico. Belíssimo. Aqueles de vocês que não leram, leiam quando for possível. Ele traz algumas experiências do espírito Alcione, um espírito já de muita luz, que habita planos superiores, mundos superiores, mas que deixou alguém muito amado para trás. E ela então solicita nova reencarnação, para que ela possa vir em auxílio àquele que ela muito ama, que permanece em círculos mais restritos da evolução. Ainda é um espírito vingativo, amargurado, ainda tem muito a aprender. E Alcione o ama tanto que ela está disposta a retornar ao plano físico para compartilhar com ele um pouco da experiência, para quem sabe auxiliá-lo a avançar um pouco mais. Então, na programação reencarnatória, quando Alcione recebe autorização dos planos superiores para retornar ao plano físico, um dos seus amigos, e certamente um benfeitor, um espírito superior também, se achega a ele e pergunta: mas você tem certeza que você quer voltar? Você pode continuar auxiliando, como você já o faz daqui. Ela fala que gostaria de voltar porque ela acha que pode ser mais efetivo se ela estivesse, ele sentia a presença dela no plano material. E o benfeitor ainda fala: mas você já conquistou, olha o mundo em que você habita, você já deixou para trás tanta tristeza, tanta sombra, você sabe que você pode cair novamente? E ela fala assim: eu sei que eu posso falhar, mas eu confio em Jesus que eu vou conseguir. Então é isso que eu quero dizer para vocês. O espírito, ele pode sim sucumbir dentro das provas que ele mesmo escolheu com a melhor das intenções. Principalmente pelo fato de que parcela das nossas construções ainda são na areia. Nós podemos desmoronar. Mas também por conta da própria influência que sofremos do meio físico. A carne, o corpo material, ele funciona como um abafador do espírito. Um abafador da consciência do espírito no que se refere à lembrança dos seus deveres e das suas tarefas, dos compromissos que muitas vezes ele mesmo programou. É por isso que nós vemos, não raro, pais e mães ao perderem seus filhos em desespero, porque se esqueceram e porque se deixaram influenciar por esse apego que a matéria em si traz, se esquecendo de forma efetiva de que já sabiam anteriormente que o filho viveria menos tempo que eles, né? Então, não quer isso dizer que o espírito ele não vai sofrer. Nós sofremos pela perda dos nossos entes queridos. E nenhum espírito que programa, que tem consciência de que vai perder alguém muito amado antes, ele programa que ele não vai sofrer. Não tem como. Ele sabe que ele vai sofrer. Mas ele confia que a sua estrutura amorosa, de fé e de confiança em Jesus vai fazer com que ele possa prosseguir vivendo, confiando nas diretrizes do Criador. Mas às vezes, mesmo que tenhamos suporte de amigos, às vezes suporte da religião, se aqui dentro a base não é segura de fé, de aceitação, de confiança, de certeza absoluta na continuidade da vida,
isso balança. Então é por isso que os espíritos falaram nessa resposta, que nós podemos sim sucumbir, mesmo em provas que nós mesmos escolhemos. Vamos seguir. Aliás, não vamos seguir porque o nosso horário já deu. Nós paramos então aqui na nossa questão 269. Amanhã a gente inicia pela 270. Eu agradeço a presença da Viviane, da Denise, do Anderson, que falou que foi esclarecedor. Não sei se foi tão esclarecedor, Anderson, mas surgindo mais dúvidas, pode postar, que eu tenho certeza que todo mundo quer acompanhar suas dúvidas, porque hoje mesmo a nossa companheira Viviane falou que adorou a pergunta e que queria saber muito o comentário que a gente ia fazer sobre ela. Agradeço a presença também da Magali e da Jussé, e de todos aqueles que nos acompanham em horários disponíveis aí, buscando os nossos estudos pela internet. Um abraço para todos vocês e até amanhã, às 7 horas.